Brenner e Aboubakar especulados no Vasco, últimas de mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Brenner e Aboubakar estão sendo especulados no Vasco. Renegociação em relação ao Brenner um pouco mais antiga, o jogador foi sugerido ao Cruz Maltino, ele tem o mesmo empresário de Fernando Diniz, ambos são representados por Juliano Bertolucci. A verdade é que o Brenner não conseguiu vingar no FC Cincinnati e está fora dos planos da Udinese, até por isso o time italiano sugeriu que o atleta atue em alguns clubes brasileiros. Aquele que demonstrou maior interesse foi o Vasco, as tratativas deram uma bela avançada e a ideia Cruz Maltina é fechar com o jogador por empréstimo de 6 meses ou 1 ano, isso ainda está sendo debatido entre as partes. Só para completar, registrar também que nesse sábado surgiu a informação de que Aboubakar foi oferecido ao Cruz Maltino. Nem Fernando Diniz, nem Felipe, muito menos o presidente Pedrinho, tem uma posição firmada sobre o camaronês de 33 anos de idade que foi jogado no Azerbaijão, num time de metade da tabela, temporada atual de 13 jogos e 3 gols marcados. Você prefere Aboubakar ou Brenner para jogar no Vasco? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero contar agora que o Vasco espera anunciar nos próximos dias 2 reforços para 2026. O zagueiro Saldívia, que é uruguaio, joga no Colo-Colo, e o meio-atacante Johan Rojas, que joga no futebol, que é colombiano, mas joga no Monterrey. Esses 2 jogadores têm negociações bastante avançadas e são aguardados na próxima semana, no Rio de Janeiro, para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Eles chegam por empréstimo com opção de compra, basicamente como o Vasco tem feito nas últimas contratações. Foi assim, por exemplo, com o Robert Renan e Carlos Cuesta. O Vasco procura os times, pensa e cogita um empréstimo, muitas vezes com opção, algumas vezes com obrigação de compra. O Andrés Gomes aconteceu da mesma maneira. Com a chegada de mais um zagueiro e de um meio atacante, Fernando Diniz vai melhorando o seu elenco, para que a diferença entre titulares e reservas não seja tão grande quanto na temporada de 2025. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que acertou a renovação de contrato de Pumita Rodrigues, lateral direito, cujo vínculo se encerrava nessa quarta-feira. Novo contrato só termina em dezembro de 2027. Puma em algum momento cogitou ir embora do Vasco, mas terminou a temporada em alta, jogando como lateral esquerdo, ocupando a vaga do Piton. Isso fez com que o Puma percebesse que ainda tem espaço no elenco de Fernando Diniz. Renovação de contrato é importante até porque já é um jogador confiável e que conseguiu recuperar o seu prestígio junto ao torcedor. Em relação a reforços, o Vasco tem negociações avançadas com Johan Rojas, meio atacante colombiano de 23 anos de idade. Ele deve chegar por empréstimo do Monterrey. A opção de compra avaliada em 4,5 milhões de euros ou 29 milhões de reais, jogador que também foi pretendido por outros clubes da América do Sul. Quero falar agora sobre John Arias, o meio atacante colombiano que é alvo de Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Deu uma resposta importante depois do empate em 1-1 do time dele, o Wolverhampton, lanterna do campeonato inglês, com o Manchester United nessa terça-feira, inclusive com o John Arias sendo titular durante os 90 minutos. Ele foi perguntado: e aí, você volta ao Brasil? Tem prioridade? A resposta, abre aspas: a minha prioridade no Brasil sempre será o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense. Mas calma, antes de você imaginar que uma negociação possa acontecer por agora, o Arias também disse isso aqui, abre aspas: meu momento é aqui no Wolverhampton. Meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui, fazer meu trabalho, porque sei o jogador que eu sou e o que eu posso fazer, fecha aspas. O que o Arias está querendo dizer é que não descarta a volta ao Brasil, dando preferência ao Fluminense. Mas, nesse momento, às vésperas da janela de janeiro, a prioridade é continuar no futebol inglês. Se o time dele confirmar o rebaixamento e tudo se encaminha para isso, aí sim o Arias vai entender o mercado, vai escutar propostas para eventualmente decidir pela volta ao Brasil. Depois de fracassar na tentativa de virar patrocinadora master do Corinthians, a Responsa Gaming está perto de fechar com o Vasco da Gama. Operação que vai girar na casa dos 70 milhões de reais
E a Energia Bet, uma das duas empresas licenciadas pela Responsa Gaming, é quem deve ter seu nome estampado no uniforme Cruz Maltino. Negociações em estágio avançado. Além dos 70 milhões de reais fixos por ano, o Vasco ainda vai ter direito a mais 10 milhões de reais, que vão ser divididos entre ações de marketing e bônus. Importante registrar que a Responsa Gaming tem 1 ano e meio no mercado. Foi exatamente por conta disso e dos valores oferecidos ao Corinthians sem garantias bancárias que o Timão, por conta também de uma sugestão do compliance, preferiu permanecer com a Esportes da Sorte. A oferta para o Corinthians era de 180 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse contrato ultrapassaria os 240 milhões de reais. Já o acordo com o Vasco, bem menor, de 70 milhões fixos mais 10 milhões de reais por temporada. Hora de falar sobre o Vasco com uma compra travada. Cruz Maltino e Colo-Colo se acertaram em relação aos valores para a transferência de Saldívia. Esse é um zagueiro uruguaio de 23 anos de idade, Alan Saldívia. A operação deve gerar na casa de US$ 1,5 milhão, mas, apesar do acordo em relação ao valor e ao percentual, 70% dos direitos econômicos, há uma divergência do Colo-Colo e do Vasco em relação ao prazo de pagamento. O Vasco quer parcelar no máximo de vezes possível. Já o Colo-Colo pretende receber a grana à vista, ou no máximo 2 vezes. O Vasco já alegou não ter capacidade financeira para fazer tal quitação em tão pouco tempo. A tendência é que o negócio avance nos próximos dias. Saldívia foi contratado pelo Colo-Colo em 2021, sempre titular por lá, jogador revelado no Montevideo City Torque, temporada de 2025 de 29 jogos e 1 assistência. Tá aí, minha família, ficamos com mais um giro de notícias do Vasco da Gama, informações importantes do maior clube do Brasil. Peço você humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você sempre estar atualizado nas últimas informações do clube de regatas Vasco da Gama, o maior clube brasileiro. Combinado? E a gente encerra essa edição por aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.